A gente teve durante 4 anos seguidos assim desse projeto, né? E a gente sempre soube que o conteúdo é um conteúdo denso e de uma certa maneira delicado, porque ele lida com leitura de corpos, né? Ainda mais o título dele é Caligrafias Sensitivas, então é um corpo nu que se oferece a nós, né, para que ele tenha uma intervenção. Né, a Cata fazendo a partir, né, dos sintomas assim, desse corpo, da relação desse corpo com a gente, a Cata transferia isso por um texto caligráfico impresso no corpo da pessoa. E eu, de uma certa forma, nesse movimento que existia entre a pessoa e a leitura da Cata, eu fazia uma outra leitura que era desse ritual que estava acontecendo. Então, o meu desafio foi exatamente orbitar, né, dentro desse rito que estava acontecendo. E a gente sabia que não era um trabalho era um trabalho complexo de alguém abraçar. E eu acho que eu e a Cata, a gente é muito grato a Reviver, a editora. Com certeza, né? Com porque certeza. Eu muito, assim, porque como eu lido com corpos há muitos anos, eu sei que é um terreno mais movediço, assim, né? E que a gente chegou, felizmente, né, numa situação, num ambiente que acolheu a gente de uma forma extraordinária. E por causa que teve também muitas coincidências, né? O Giovanni, né, que acolheu a gente aqui na editora, o pai dele era do universo gráfico, né? Ele é um designer gráfico, o pai da Catarina, trabalhou numa gráfica que era de excelência, que é a Atacano, que hoje não tem mais atividades, mas foi uma das grandes gráficas brasileiras, e isso a gente foi sabendo no processo, assim, né? Então houve uma reunião de pessoas e universos assim muito cúmplices. Então aqui a gente está meio celebrando, né, essa concretização, né, desse projeto, né, Cata. Com certeza, para a gente é muito maravilhoso ter essa editora, né, que conseguiu materializar, né, através desse objeto, livro, né? Hoje, assim, o Gal, a gente quando pega esse livro, é algo que a gente pega com as 2 mãos, assim, né, com muito respeito, com muito cuidado, porque o livro, o projeto gráfico, o acabamento, né, cada detalhe desse livro, ele respeita todo o tempo que a gente dedicou, né, Gal? E toda a energia que a gente colocou, né, a de todas as pessoas, né, que se abriram para esse processo das caligrafias sensitivas. Então, sim, foram 4 anos até a gente conseguir encontrar, né, as pessoas que pudessem realizar isso dessa forma, né? E com certeza o primor com que ele foi feito transmite, né, tudo isso que a gente colocou nesses 4 anos intensos, né, de sessões, né, Gal, e de muita pesquisa, né? Então, quando as pessoas pegam, né, o livro hoje, elas conseguem sentir, né? A gente está muito dentro de tudo isso, porque o projeto tomou a nossa vida, né? A nossa amizade se consolidou, né? Nesse processo. Mas para quem não viveu, né, intensamente, consegue, através, né, desse objeto em mãos, sentir, né, a densidade que é o trabalho da caligrafia sensitiva. Sim, né? Sim.
E como é um desafio, né? Porque até comentava com a Cátia e Giovanni, né? Porque eu tinha um temor de algumas coisas que eram os dourados, né? Eu falava, nossa, tem algumas coisas assim, tem algumas tintas que para elas acontecerem, né? Aqui, ó, para elas acontecerem. Posso até pegar essa câmera aqui, de repente, fica mais fácil. Né? E aí, e na verdade aqui, ó, essa é boa. Essa daí, a gente quer mostrar. A gente quer mostrar porque aqui tudo é real. Né? Esse dourado aqui tá muito... Não, é super difícil. Né? Bom, voltamos aqui depois de uma intersecção, alguma coisa assim, do céu dourado. Bom, a gente estava falando, na verdade, da dificuldade, né, de certas tintas, né, de certas tinta ela responder aquilo que foi captado eletronicamente, né, pela câmera, né? Então marrons e principalmente o dourado, de ter a textura do dourado e principalmente cromaticamente corresponder àquilo que a imagem original captou. Quer dizer, essa relação ela foi muito feliz, né? Quer dizer, não basta ter uma das gráficas hoje, talvez a gráfica mais assim de referência, né, no Brasil, que é a Ipsis, né? Mas você tem que ter alguém acompanhando todo esse processo, né? E o Giovanni da Reviver, ele cuidou assim milimetricamente disso, né? Então quer dizer, é aquele tipo de a gente vê, sempre que a gente vê o livro, fala, olha, aqui a gente teve uma certa epifania gráfica. No dia da prova, né? Porque, como eu falei, eram todos assim, todas as pessoas envolvidas têm uma interface com o universo gráfico, né? Até tinha comentado sobre, eu fiz um portfólio da Atacano uma vez, e a Atacano deixou assim, conceber, propor o conceito, tudo e tal. Foi tão interessante o processo que eles acabaram recebendo um prêmio muito importante em Chicago, né? Coincidentemente, como eu tinha comentado, o pai da Cata também trabalhava na Atacano, era arte finalista da Atacano. O Giovanni, né, também tinha comentado, né? O pai dele do universo gráfico, o Giovanni é designer gráfico. Então houve uma pororoca assim de energias, né? Que resultou, eu acho, nessa fluidez entre o querer, né, o fazer e o acontecer. Né? Tipo, mostrar, né, essa imagem aqui reflete bem, né, Gal? O primor da qualidade, né, da impressão. Não é. A gente foi assim muito mimado, né, pela Reviver, assim, né, o tipo do papel, né, cada detalhe, né, assim, minúcias de coisas que eram importantes pra gente nesse objeto, assim, nesse livro, né, a gente queria que fosse algo sagrado, assim, né, Gal? Acho que o nosso trabalho ele transita muito bem nesses universos que se complementam, né? Nesse yin yang, né? Ao mesmo tempo que a gente lida com questões assim muito subjetivas dos corpos, né? A gente entra em histórias, né, de luz e de sombras também, né? Mas as sessões elas se dão de forma muito ritualística. Então, para a gente era importante que esse livro ele transmitisse, né?
Então, quando a gente sugeriu, né, olha, a gente gostaria que tivesse um dourado, né, na lombada, a gente foi exigente, assim, né, nos quereres, né, assim, no sentido de era algo precioso, dúvida, né, e eles abraçaram cada minúcia, assim, né, do que era importante para esse livro, né, então esse dourado no acabamento da lombada. Agora, pra gente foi muito impactante, né, Gal, quando a gente viu a capa, né, porque essa caligrafia sensitiva, ela tem uma história especial, né, no dia que ela foi feita, e quando o Gal, a gente falou, poxa, o que a gente vai colocar na capa, né, e o Gal falou, olha, acho que tinha que ser uma letra, né, e para isso ser realizado tecnicamente, né, num processo de serigrafia, porque quem tiver a oportunidade de ter esse livro em mãos vai sentir que tem um relevo aqui, né, na caligrafia. Essa letra, que ela vem com esse gestual do pincel japonês sobre o papel, ela não poderia perder isso sendo vetorizada, né, para um processo de serigrafia. Então isso deixou a gente assim, caramba, né, como que vai ser? E o Giovanni conseguiu, assim, né, resolver isso de uma maneira extremamente primorosa, sabe, até os respingos, esse fio do pincel, né, então é muito emocionante, assim, ver, né, Gal, como que isso foi resolvido, né, graficamente. E a gente tem, por exemplo, eu estou passando a mão aqui, quer dizer, eu estou numa superfície opaca, né, com uma determinada textura. Aí você percebe, né, a diferença com a serigrafia, é uma tinta, né, é uma outra impressão completamente diferente, né, que acontece aqui. Ela tem um leve relevo e tem a textura diferente. Esse impresso em dourado, quer dizer, o próprio formato do livro não é um formato padrão, né? Então, a maneira, quer dizer, tudo isso ele foi respeitado. E muito por causa disso, porque as pessoas envolvidas, a editora, a gente, tudo, era desse universo, né? Então, foi muito bem entendido, né? Isso que a mesma Cata falou, por exemplo, da gente, porque hoje a gente tem acesso muito a elementos, a objetos eletrônicos, imagens eletrônicas virtuais, né? O livro ainda ele é insubstituível para mim por causa da matéria. Da matéria, né? Com certeza. Tem um exemplo que eu cito muito, que é que na verdade estou citando uma outra pessoa, mas quando você abre, por exemplo, um livro, um dicionário, você não só, depois que você acha a palavra que você quer identificar e saber o que ela diz, né, qual o significado dela, tem outras palavras que estão olhando para vocês, para a gente, dentro do dicionário, né? E o livro tem essa instantaneidade e tem muitas vezes essa coisa que tem uma certa magia. De repente você abriu numa página, existe uma concomitância, né, peso, textura, tudo isso. Ou seja, para a gente é uma... É que nós somos apaixonados por livros, né? Pessoas que isso, amam livros, a gente tem uma relação assim, até, assim, o livro tem um cheiro, o livro tem né, essa coisa da matéria, então acho que é sensorial, né? É sensorial, assim, toda a experiência do livro e num trabalho efêmero, né? Assim, no sentido de você caligrafa um corpo, né? E aquilo, através da fotografia, né? A gente registra aquilo, a gente eterniza aquilo que na hora que a pessoa passar, né? Pelo banho ou a água, aquilo vai esmaecer. Mas o que fica, né? Então, o que fica é a fotografia, esse registro, né? Dessa sessão, dessa imagem.
Mas o que fica mais ainda, né, para a história, para a memória, é um trabalho que fala de memória, né? Então, assim, para a gente, como trabalho, ele fala de memórias, né, principalmente memórias ancestrais, memórias plurais, são múltiplos corpos, né, são múltiplas histórias, né, de uma diversidade de memórias. Como que a gente pode eternizar isso, né, registrar isso? Pra gente que ama livros, eu acho que a forma que mais fica marcado para a história, né, é esse registro. Livro, né, como matéria. Né? Não, e eu vejo pela a história desse livro, assim, ele começa com a história da Catarina, né, das cartas dos avós, do avô, tal, as fotos, né, o conjunto de imagens, está tudo ligando, é tudo meio ligado a uma matéria palpável, né, que são as cartas, o livro ele começa aí, né, com uma espécie de um certo tributo e um exercício ritualístico que a Cata está fazendo entre os corpos de Okinawa que estão aqui no Brasil, os corpos que estão lá em Okinawa, né, Sim, Cata? com certeza. Acho que o meu avô tinha muito disso, né? Assim, ele era uma pessoa apaixonada por registros e arquivos. Então, ele fotografava também e ele antes de morrer me deixou tudo, né? Ele deixou a narrativa das memórias ancestrais, todas arquivadas em diários, cartas e fotografias, né? Então isso é muito forte, né? Quando você passa para uma próxima geração, eu consegui entrar, né? Fazer uma viagem no tempo e entrar, né? O Gal tem essa mesma relação com o pai, né? Através da pintura, né? O prefácio desse livro, a Julia Bolliger, né? Ela escreveu um prefácio por ser uma pessoa muito próxima da gente, que conta o que está por trás, né, desse trabalho, né? Então, quando antes de você entrar nas sessões, porque a gente compartilhou muita coisa do processo nos nossos Instagrams nesses 4 anos, mas o que foi importante para a gente que a Júlia conseguiu capturar isso muito bem, é fazer uma narrativa, né, quase que uma arqueologia íntima do que está por trás dessas sessões, né? Porque muita gente se aproximou do nosso trabalho pela força da imagem, né? Então, da coisa do gestual, da letra e da forma como o Gal consegue, com o olhar dele, capturar a energia da sessão. Mas existem muitas e muitas camadas por trás dessa parte estética, né? A estética, ela vem de um reflexo de muitas camadas de séculos atrás, né? Porque a gente foi atrás dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, então ele é denso por essa quantidade de gerações que foram importantes para que a gente conseguisse acessar, né, isso, né, através dessa linguagem. Por isso que não tinha como escrever algo que pudesse ser lido verbalmente, né? A pesquisa, ela é tão densa, em camadas tão profundas, de ancestralidades múltiplas e diversas, que não tem como falar isso. Qualquer coisa que a gente fale em qualquer língua, né, ela não alcança, né, essa densidade, né, de memórias. Então, as caligrafias sensitivas, elas são uma linguagem abstrata, mas para poder tocar nesse campo sutil, né? E esse livro, assim, ele é de arrepiar mesmo, né? Porque apesar se você olha assim, né? Claro, as caligrafias sensitivas, elas levam a gente para esse universo asiático, né? Pela minha relação com o meu avô de Okinawa, na relação com o Japão. Porém, pessoas de múltiplas culturas se conectam com esse trabalho, e o Gal trouxe muito fortemente isso, porque a pesquisa de vida dele é essa pesquisa de observar e dar espaço para que esses corpos possam existir como eles são,
né? Então, eu acho que a nossa união, assim, a minha parte trazendo essa densidade, né, das memórias ancestrais, né? E eu gosto de ouvir as pessoas, de estar perto das pessoas, né? E eu acho que essas letras, elas acabam trazendo um pouco disso, né? Deixa eu ler a sua pele, deixa eu escrever na sua pele para que eu possa ler o que está escrito na tua história. E o Gal com esse espaço, assim, né? Olha, esse é o seu corpo, né? E aqui você tem total liberdade, né? Para poder se revelar da forma que você sinta mais confortável, né? E que você se sinta mais aberto possível para existir, né? E acho que a gente está num momento de mundo que a gente precisa desses espaços para que os nossos corpos possam existir, né? Sem tantas amarras, né? É interessante porque os convites que a gente fez, a gente depois percebeu que tem um universo, né, bem heterogêneo, né? Tem os corpos, tem aquilo que os corpos meio emanam sobre as suas opções de vida, de contato, de aproximação com outros corpos. Então foi assim meio que imantou, assim, quando a gente olha, dá um corte assim no conteúdo das imagens, né, das pessoas que se ofereceram, né, para esse rito, a gente viu que a gente brindou assim, né, um conjunto bem interessante, né? E mesmo a gente está mergulhado nisso, né? A gente foi caligrafado, ela foi autocaligrafada, então a gente, como se diz, a gente se jogou mesmo, né, nesse caldo, assim. Tanto que tem uma passagem super importante da minha vida, que é um fato do meu pai ter colocado um cavalo dentro de casa, e que a Cata falou, ela falou, não, Gal, a gente vai fazer uma performance para registrar esse fato. E que foi muito interessante, porque não só a gente registrou graficamente, como videograficamente, até um material que está no YouTube, que é o Arte1, né, ele registrou, né, essa performance e está à disposição de quem quiser esse registro, que foi, nunca imaginei que esse fato tão particular assim, né, que tangenciava o bizarro assim, para as pessoas, para mim não, fosse ser documentado e externado principalmente no livro, né? Então a gente não deixou nada de fora daquilo que durante esses 4 anos, de uma certa maneira, comoviam a gente, né? Com certeza. Com certeza. E agora é uma experiência assim de ter que sentir o objeto mesmo, né? Quem tem sabe, né? Tem detalhes os detalhes das aberturas também, né? De cada sessão. O livro ele está organizado dessa forma. Tem uma coisa também que o Giovanni compartilhou com a gente, que assim, a forma como o livro foi pensado, né, no sentido da ordem das sessões. A gente construiu isso nesses 4 anos numa determinada ordem, mas a gente deixou essa liberdade criativa para o Giovanni, para a editora, para sentir qual seria a melhor maneira de colocar isso no projeto. E o Giovanni ele organizou isso com uma certa temperatura, né? Teve um pensamento de cor, teve uma forma de pensar a ordem das sessões de acordo com um tipo de temperatura, né? Então a gente achou isso muito bonito também, né, Gal? Tem um pensamento estético assim que está conversando com toda a história, né, de registro das sessões. E as aberturas também, elas têm um carimbo, né? E as caligrafias, elas têm essa característica da abstração, né? Dessa linguagem abstrata, porém os carimbos, eles são carimbos muito antigos e eles são carimbos chineses, né? E eles têm uma poesia, né? E aí no final do livro essa poesia é revelada, né? E cada poesia, cada carimbo,
ele foi escolhido de acordo com a energia que as sessões emanaram, né, Gal? Então são muitos detalhes, assim, a gente pode ficar aqui, falando, né? E aqui é um exemplo, olha, eu abri de uma maneira assim aleatória a página, né? Essa página aqui, né? Que é de uma grávida com uma coral, uma cobra coral, né? Então, qualquer página que a gente abrir, não, olha, por aqui tem a Tami, também é um ensaio muito interessante, que também dividiu esse ensaio junto com a Catarina, né? Então, qualquer lugar que se abre vai ter uma história específica, assim como a própria caligrafia, na verdade, transferiu, né, para... Tem uma curiosidade, assim, que as pessoas costumam perguntar muito pra gente, que é como as sessões acontecem, né? Então é muito intuitivo, né? A gente procura estabelecer um elo de comunicação profundo com as pessoas através do silêncio, né? Então a gente abre esse espaço para que coisas muito sutis daquele corpo, daquela pele, daquela alma, né, daquela pessoa se revelem na sessão, deixando esse silêncio como o ápice do conforto, né, Gal? Então a gente costuma não falar muito antes de começar a sessão, então a gente cria um espaço seguro, confortável, né, um campo afetivo mesmo, para que a pessoa chegue, até porque essa questão do nu, né, é algo que ainda é um tabu, né, em muitas sociedades, né? Então, assim, a gente cria um espaço de silêncio e respeito, né? Então a gente respeita o tempo da pessoa, né? E aí a gente procura deixar que o próprio espaço, o próprio corpo, a própria pessoa, né, se revelem aos poucos, né? Então a gente vai tateando, né? Cada pessoa ela é caligrafada num lugar diferente, né? A primeira pincelada ela não tem uma regra, então sempre começamos pelo rosto, né? Não, a gente observa e, nossa, essa pessoa tem algo aqui, né, no coração, ou essa pessoa tem algo aqui, né, nas costas. Então é muito, muito intuitivo mesmo, né? E a partir dessa relação, que esse silêncio, né, expande entre eu, o Gal, e a pessoa caligrafada, a sessão vai acontecendo, né? Então tem muita gente que às vezes chega, pessoas que foram caligrafadas, né? E aí, o que a gente vai combinar, né? Isso é uma pergunta comum, né, Gal? Aqui, essa daqui é bem interessante, essa daqui, na verdade, foi uma das fotos, né? Uma das sessões era mais delicada, porque, por exemplo, essa suspensão, né? Com as duas num processo de shibari, né? Que foi o Luiz, né? Um mestre de shibari, né? Que executou, né, o desenho dessas cordas percorrendo de uma maneira com essa tensão os corpos, depois eles pendurados. São alguns segundos, ninguém aguenta ficar suspenso. Foram 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos para a gente fazer esse registro. Para a gente fazer esse registro, né? E aqui está a Corvina, né? E a Priscila Young, né? E é gozado porque a ligação da Corvina tem uma ligação quase que energética, porque, não sei se posso contar essa história, mas no caso da Fernanda... Pode. Então, que a Fernanda Young, ela já ela seria a próxima a ser caligrafada. E a Corvina é muito amiga, muito próxima da Fernanda Young, tanto que elas conversaram no dia, né, do evento delas. Então tem muita ligação, né, de história entre isso. O próprio kimono. Esse próprio kimono de uma das sessões, né?
do Vitinho, foi, né? Tem um encadeamento assim de fatos, né, que é muito forte assim dentro do livro, né, que é essas conexões assim de maneira, vou ver aqui Achou? O kimono tá aí. Aqui, acho que tá aqui. Esse daqui. Esse kimono foi um presente da Fernanda Young para mim. Então, tem horas que a gente começa a perceber que foi uma trama energética, assim, que tudo começa a ter conexão, né? Então, são infinitas. São muitas histórias, né? Isso para falar que por trás de cada sessão tem muitos entrelaçamentos de memórias, tem muitas histórias, né? E isso pode ser sentido, né? Não sei se tem... A gente está aqui com o pessoal da editora acompanhando a gente, né? Tem muita gente assistindo ao vivo. Se tem alguma pergunta específica? Como se deu a escolha das pessoas que vocês iriam fotografar e caligrafar? Como foi essa escolha? Foi algo voluntário, as pessoas quiseram, ou vocês tinham já conexão com essas pessoas? Eu acho que na verdade esse trabalho ele tem o rito de início, né, a partir da Catarina. Aí depois do nosso conhecimento, quando a gente começa, na verdade eu fui conectado à Catarina pelo Gabs, né, e pela Patti Yui, né, que falou, a Patti falou para mim, Gal, você tem que conhecer a Catarina, não sei como isso vai ter que acontecer. E quem ligou, né, quem fez esse contato foi o Gabs, né? E a partir daí a gente foi desenvolvendo uma mecânica assim, né? A primeira pessoa, né, Gal, foi uma amiga minha. Na verdade, assim, para explicar um pouco como isso começou a acontecer de forma, né, muitas pessoas se oferecem, só que tem muita gente, né, tipo agora, né, com livro e tudo, muita gente escreve, se oferece, tem pessoas que são próximas. Eu acho que é um balanço, assim, sabe, entre quem tá na sintonia daquele momento. Porque tem pessoas que a gente convida, tem pessoas que se oferecem, mas até a gente conseguir essa confluência de tempo e espaço e acontecer a sessão, né, é um balanço, assim, né? É difícil dizer isso porque tem muita gente que escreveu pra gente e acabou não rolando a sessão, né? E tem muita gente que estava num dia ali e a sessão acabou acontecendo, né? Então, é uma mágica. É uma mágica. E como é que foi o processo? Qual foi o critério, né? Se foi muito difícil escolher as fotos que entraram pro livro, qual foi o critério? Foram difícil, muitas fotos? Olha, a gente ficou 3 meses primeiro fazendo uma pré-edição para poder apresentar para a editora. Foram uns 3 meses, né, Magal? E depois é tão difícil pra gente, né? Porque essa pré-edição levou 3 meses e é tão difícil pra gente, assim, depois disso ter que eleger. A gente entregou e confiou 1000% na escolha, na edição do próprio Giovanni, assim, porque... nossa, senão a gente estaria até agora, eu e o Gal. Ele com sol em peixes, eu com ascendente em peixes, a gente estaria até agora, assim, ó, prolixos, falando de outras coisas e falando, ai, que se foto vai, né? Não, e é interessante porque o objeto livro, ele, que nem eu tinha comentado do dicionário, né? Ele tem um começo, então se criou uma narrativa, né? Na verdade, se você, na sequência, tem dentro uma narrativa que cria uma linha vermelha, assim, né? Acho que os alemães usam muito essa figura daquela linha que costura, né, uma história, né? Então, por exemplo, tem esse episódio do cavalo que virou, né? E
então, ela tem, então, um depois do outro, não foi assim, foi tudo, e o que encerra também, né? Então, essa narrativa é uma narrativa que está muito ligada a esse fato, né? Sim, de você... E a gente sempre preservar nas páginas as imagens autônomas, sabe? Não tinha divisão. Cada página celebrava uma faceta daquele corpo que a gente estava colocando, né? Tem uma linha de narrativa, mas ao mesmo tempo cada foto é única. Exatamente. Então a gente não quis... A gente teve preocupação até na página dupla, que acho que tem aqui, que é a página dupla, que ela entra nas duas páginas, né? A gente teve um cuidado que essa página dupla ela fosse de uma certa maneira que exatamente a divisão dela não prejudicasse a imagem como um todo. Né? Do Antônio. Deixa eu ver se a gente... Aqui, essa ó, daqui, essa. ó. Tá vendo? A gente fez de uma maneira que a divisão entre as duas páginas não fosse um vácuo, sabe? Então essa única imagem que vem, ela... Então tem uma cumplicidade entre todos, assim, que foi, sabe? Eu posso falar, eu tive um livro impresso pela Atacama, mas eu nunca tive, assim, a figura de Giovanni, assim, foi uma figura que dava um conforto para nós. Eu, que já estive envolvido com o universo de gráfico, que fala, não, deixa, quer dizer, a gente sabia que a partir de lá estaria tudo resolvido. Né? E se tivesse algum ruído que acontecesse, a gente saberia que seria impossível de transpor. Porque isso aí o Giovanni ia fazer tudo para que acontecesse, né? Assim, né? E a gente não está falando assim, olha, Não, eu acabei de fazer, fiz 70 anos agora, eu já participei de vários, posso falar que eu já participei de dezenas de livros, né? Mas esse daqui, ele teve um encaminhamento muito especial, único, né? É um primor mesmo. E é o primeiro livro de vocês juntos? Ou é o primeiro livro da vida de cada um? O Gal é o mestre, né? O meu primeiro livro da vida, né? Do Gal. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, que é o meu primeiro livro, é o nosso primeiro livro juntos, é o meu primeiro livro da vida, mas o Gal já tem uma história muito grande na fotografia brasileira, né? Um dos fotógrafos mais respeitados do Brasil, uma referência. E quando ele falou para mim, Cata, esse nosso livro, da minha história, eu posso dizer que é um livro especial, assim, né? Para um fotógrafo, né, que o registro de memória para um fotógrafo é o livro. E quando ele disse, né, eu senti, né, Gal, quando você falou, né, esse livro é um livro nosso, mas é um livro de autor, né? É que a gente entrou numa... A gente brinca que a gente é gêmeos, né? A gente entrou numa simbiose. Então é um livro nosso, mas é um nosso, assim, uno, né? E quando o Gal falou, é o meu livro, assim, que eu considero mais especial. Eu fiquei muito honrada, sabe? E muito grata, assim, a todas as pessoas envolvidas, né? Assim, porque isso pra mim, acho que foi um dos elogios mais incríveis, assim, né? Ouvir do Gal que era um livro da história dele, assim. Sim, que, não é. Né? Eu fiquei emocionada até, falei, nossa. Bom, tem isso, não precisa dizer mais nada, porque o nome do meu pai é Giovanni, né? A pessoa, o designer gráfico, né? O que encabeça assim a materialidade do livro, também se chama Giovanni. E tem ascendência italiana, assim como eu. Como assim? Então, e tá lá a imagem do meu pai aqui nesse livro. Então esse livro é uma sensação boa, que você fala, sabe, essa fala, eu que te falo, olha, eu existi e estou existindo,
sabe? Então, Esses dias a gente estava ontem, a gente estava no carro, aí você falou que você fez um projeto de paisagismo, você falou, Cata, já plantei árvores, já fiz um livro. Eu insisti, né? Tive filhos, né? Tive filho, plantei uma árvore e publiquei um livro. E veio o Caligrafias 2 por aí? Sim. Olha, por nós, a gente já está fazendo. Já tem imagens, vídeos, registros. A gente tá porque a gente já está começando e a gente está começando bem, de uma maneira bem interessante, né, Cata? Porque chama Corpo Paisagem, né? Então a gente agora está convocando o ambiente como também protagonista das imagens, né? Então tem uma outra complexidade, né? Ontem a gente fez uma sessão que envolvia um grande mural que a Catarina está executando, né? Então continua aí. Né? É isso. Quando a gente lançou, né, o Caligrafias Sensitivas, a gente assim já tem uma continuidade, né, num pensamento em fluxo, né? E quando a gente começou a sentir assim, esse primeiro livro ele foi quase todo feito em estúdio, né? Então o protagonista é a própria pele, né? A coisa tem algumas sessões que a gente começou a flertar com o espaço, mas o principal desse primeiro livro é realmente o corpo, é a pele. O cenário em si, né, foi quase tudo feito no estúdio do Gal, não se revela tanto. Mas para esse volume 2, a gente começou a sentir que poderia ser muito interessante, né, esse corpo com as suas paisagens internas, mas dialogando com o espaço, né? Então a gente tem escolhido espaços que têm uma história para contar, né? E que diálogo esse espaço, essa paisagem faz com esse corpo, né? Então está sendo muito interessante, né, Gal? Esse volume 2 é muito diferente, porque quando, né, quem tiver a oportunidade de pegar o livro, assim, vai sentir que tem uma unidade na linguagem, né, das sessões, por conta da gama de cores, por conta de ter sido quase tudo feito no estúdio, né, Gal? A paleta de cores, ela tá super reduzida, né, entre preto, vermelho, dourado, branco. E nesse volume 2 a gente abriu, né, Gal? Cada história é como se fosse um livro de contos, né? Cada sessão é um conto e o próximo conto pode ser completamente diferente do anterior. Exatamente. Em todos os sentidos, né? No espaço, na paleta de cores, no tipo de dinâmica que esse corpo estabelece com a paisagem, né, Gal? Então o próximo livro vai ser muito dinâmico, assim, né? Ele é muito dinâmico, né? No sentido de cada sessão, né, cada capítulo vai ser uma nova história. Exatamente. Né? Tanto que, por exemplo, só pegar a primeira, a segunda, né? No caso, a gente, o primeiro a ser fotografado é um fotógrafo que tem eu fiquei, quando vi o trabalho dele, eu fiquei muito impressionado com o Ricardo. Né? Ricardo Tokugawa, é fantástico. E aí eu falei, nossa, que trabalho, e aí foi muito... Teve uma coisa, por exemplo, que o Salum estava envolvido, né, nesse trabalho, né, como orientador, coordenador, e ele tem e ele queria, né, ele tinha essa coisa muito íntima, assim, quando ele já falou, né, para Catra, ele se entregou já, né, a gente foi fazer um mar, né, a série dele, né, uma paisagem marítima, assim, com essa conexão do mar com Okinawa, né? Okinawa, ele tem ascendência, né? Okinawana E, por exemplo, a segunda sessão já foi com uma pessoa que a gente fotografou na casa da avó dela, que há pouco tempo tinha falecido. E estava que no processo tinha, de inventário. Né? De inventário e com uma infinidade assim, de objetos. De objetos trazidos da Itália, memórias, né, ancestrais muito antigas. E a cena, o cenário, ela era tinha um plano dela, no primeiro plano, eu pedi
para um grande amigo meu, né, que é ligado à maquiagem cênica e tal, toda, mas ele é brilhante assim. Falei, Clau, eu queria que você criasse uma cabeça que fosse uma cabeça do século 17 e 18, né? E ele criou essa cabeça para nós, né? E aí o pano de fundo era a mesa com aqueles objetos infinitos, louças, né? De toda, então tudo está pulsando, né? Cada um é uma história, cada um vai ser, porque abriu agora é o espaço. Isso vai falar, ele de uma certa maneira urbaniza, né? Ele socializa o urbano e os nossos espaços, eles contam. A pele é um espaço que a gente vive, os espaços íntimos, é um tipo de pele reveladora, né? Então é um complemento, o 2 vai ser um complemento, uma extensão do um. Sem dúvida. Sensacional. Será que tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já pode encerrar, então. Legal. Então se deixar, né, a gente vai. Né, então, assim, né, para quem quiser, né, ter o livro, né, assim, não tá em livrarias, ele está disponível pelo site da Editora Reviver, né, Gal? Né, nos nossos Instagrams, meu e do Gal, tem um link que vai direto para o site da editora. Então, quem tiver interesse em ter esse objeto maravilhoso pode entrar em contato direto com o site da editora. E quem quiser acompanhar, né, os processos do próximo, né, a Editora Reviver está compartilhando a nossa pesquisa para o livro 2 e a gente nos nossos Instagrams não para, né? Sem dúvida. Né? Espero o quanto antes a gente estar com um irmão desse daqui. Acho que então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada aí de estar aqui. E vamos em frente. Tá. Bom, a gente... Infelizmente, a gente está muito satisfeito, né? Vivendo nos tempos que a gente está. A arte salva momentos, né? E eu estava conversando isso com o Ron Esteves, né? Esses dias eu falei, nossa, no momento de mundo que a gente está, a arte tem salvado momentos, né? Esse livro salvou muitos momentos, assim. Porque, na verdade, a gente sabe que é difícil esse universo, né? Porque a arte, ela sempre lida com uma coisa que não existe ainda, né? Quando essa relação de você meio pensar o inexistente que é construído pelo existente, né? De todas as inquietações que a gente tem com as coisas que existem, com as coisas palpáveis, com as referências nossas que falaram desse inexistente, vamos dizer. Quando o Van Gogh faz a série dele, ninguém entendeu, né? Tanto que ele praticamente saiu, né, do convívio assim, daquele momento do planeta, sem ter, né? E ele sobreviveu brilhantemente para nós, né? A partir dessa leitura, que é uma leitura que estava num tempo que no tempo dele estava incompreendido. Quer dizer, eu acho que a arte ela tem essa coisa de você criar essa bolsa que ninguém... Essa transcendência. Porque essa transcendência, e ela sai daquela coisa que está acontecendo, a produção no sentido mais material, que você tem que se alimentar, você tem a casa, você tem a cidade tem que ser construída, mas de repente você tem que orbitar e falar o que está acontecendo aqui, entendeu? Sim, com certeza. Acho que é isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado a vocês. Beijo, boa noite.